Eu não sabia que ia ser tão grande assim. O que é isso? Quem são vocês? Oi? Eu vou chamar os pré-candidatos. Deixa eu só começar. Uau! Realmente eu estou em choque. Primeira coisa, né? Quando nós montamos o Partido Missão e viemos com as cores, o nome Criciúma apareceu desde o início, porque claramente nós temos o mesmo sistema de cores do time do Criciúma. Então a nossa ligação com vocês é uma ligação quase inquebrável, tá? Prometo que eu vou em Novo Horizonte, cidade do grande Novo Horizontino, que será adversário de vocês na Série B, para assistir o clássico Criciúma e Novo Horizontino, e que todo mundo vai usar as cores do nosso partido. Será o melhor jogo possível para a gente assistir, tá? É sensacional isso aqui, uma honra, tem gente para fora. Eu realmente não estou acreditando, sabe por quê? Porque disseram para mim que os dois lugares mais difíceis para a gente rodar ao redor do Brasil seriam Maranhão e Santa Catarina. Maranhão por ser o mais lulista e Santa Catarina por ser o mais bolsonarista. No Maranhão, eu rodei, eventos foram lotados, o evento de São Luís foi gigantesco, e em todos os lugares que eu ia e denunciava os problemas das prefeituras locais, a resposta das pessoas era incrível, muito melhor do que eu jamais imaginei. Aí eu estou vindo aqui e todo mundo falando, não, Renan, você vai rodar o oeste de Santa Catarina, lá é todo mundo Bolsonaro. Eu não vi ninguém. Eu estou vendo as pessoas procurando soluções para o seu país. E a gente está muito humildemente apresentando essas soluções para onde nós vamos. Eu já tinha reparado uma coisa que é um tanto quanto assustadora, que era o fato de que em Santa Catarina eu sempre apareci muito bem nas pesquisas. Todas as pesquisas na Atlas eu parecia muito melhor do que eu imaginava em Santa Catarina. Eu falava, deve ter alguma coisa errada. Tem algum erro? São bolsonaristas que me confundiram com o Jair Renan. Deve ser isso. Acho que eles confundiram. Eu falei, vou dar uma olhada em Alagoas se o Renan Calheiros, né? Se eu estou bem lá para ver se me confundiram com o Renan Calheiros. Mas eu vi que não. Aí eu peguei uma pesquisa específica da Atlas em Joinville, onde nós temos o nosso glorioso, nosso super leal vereador Matheus Batista. Quero uma salva de palmas para esse cara, tá? Aliás, até começar, né? Poxa, estou com um palco privilegiado, hoje está sensacional isso aqui. Isso aqui tá clima de campanha que ganha. É tipo assim, um galpãozinho, pessoas se encontrando, aquele clima meio revolucionário. Me sinto o Lenin chegando de trem. Sabe, eu tô nessa vibe, o Lenin chegou de trem. Os alemães mandaram ele para lá para acabar com o museu. É essa vibe, isso aqui é muito verdadeiro. Isso aqui não é um evento, isso, né, com aquela dança ridícula, não. Só que é uma coisa profundamente verdadeira. Tanto que vocês vão poder fazer pergunta para mim, eu vou responder as coisas aqui, como a gente vem fazendo ao redor do Brasil. Mas aqui nesse palco eu preciso falar do Batista. A gente vai chamar os candidatos, né? Vamos chamar aqui os candidatos, os pré-candidatos, mas eu preciso falar do único cara que não será candidato nosso, porque a bosta do partido dele, União Brasil, não liberou. União Brasil, a gente concorreu lá, né? Levamos voto para a chapa deles ao redor de São Paulo, ao redor do Brasil. Na última eleição, ganhamos eleições em vários lugares, não liberaram ele. Um dos moços mais inteligentes do nosso grupo. A gente sabe, o MBL existe em vários estados. Eu não sei se todos sabem, mas o Matheus Batista hoje ele é da Nacional do MBL. Hoje ele está num grupo com a gente das pessoas da Nacional, junto com os fundadores do MBL. Porque ele tem 3 qualidades que são fundamentais. A primeira, ele é inteligente. Muito inteligente. A segunda, ele é muito trabalhador. E a terceira, ele tem lealdade ao time, ao projeto e às pessoas. Todo o time que ele fez parte dos inimigos públicos, Faustino, Costenaro, Sandro, Bétega, todo mundo traiu a gente. Todo mundo escolheu o caminho fácil. Ele escolheu com chances reais de virar deputado federal, tocar o time, mas permanecer leal à missão. Meus amigos, isso não tem nada a ver com a política brasileira. Isso é a coisa menos política brasileira que alguém possa fazer. E eu vou ter que falar isso no estado dele. Quem dera no Brasil a gente tivesse pessoas com a mentalidade e a conduta dele. Volto a falar, era um deputado federal eleito. E por quê? Quando eu fui fazer a pesquisa em Joinville, que é a cidade dele, eu apareci com 13,7%, que nós vamos naturalmente arredondar para 14%, né? E o Marcelo Brigadeiro apareceu com 12,6%, e nós não vamos arredondar para 13% por motivos óbvios. Ou seja, tem algum motivo para eu estar tão bem em Joinville. Nunca passei muito por lá, porque a gente tem um baita cara lá. Graças ao Matheus, nós estamos pontuando muito, muito bem. O dobro, de acordo com a Atlas, dos trackings dela, da média nacional.
Então isso é trabalho de um cara sólido, isso é um trabalho de um cara sério. E aí sobre a nossa relação com Santa Catarina, tá? Que é uma relação que muitas pessoas duvidavam, será impossível você rodar por Santa Catarina, você será apedrejado. Eu não vi nada disso. E na verdade Santa Catarina, eu fazer essa viagem após rodar o Maranhão, é a coisa mais poderosa e simbólica daquilo que nós estamos fazendo no Brasil. Porque eu fui no Maranhão com um discurso generoso sobre o Maranhão, fui entender aquele estado. E hoje as pessoas usam como exemplo de contraste do Brasil Maranhão e Santa Catarina. E vocês são contraste em praticamente tudo. Eu vi dois Brasis muito diferentes. Vi alguns problemas em comum, estradas. Vi outro problema em comum, surgimento de Cracolândia. Aliás, é uma coisa engraçada. Graças a Deus, vocês estão tentando me cancelar com a Globo daqui, dizendo que eu sou xenofóbico, porque falei que o Pinheirinho parece o Maranhão. Mas não parece? Eu vou falar, não, parece a Times Square. Parece Champs-Élysées. O que eles querem que eu responda? Parece um corodinho no Maranhão. Neste Dia das Mães, presente. Porque você pode falar mal de São Paulo. Parece a Cracolândia em São Paulo. Parece vários lugares no Rio de Janeiro. Parece. Não é xenofobia, é testar a realidade. E eu posso chamar meus amigos do Maranhão, posso chamar meu pré-candidato ao governador do Maranhão, o André, e ele vai ligar e falar, sim, o Renan está certo, parece muito aqui o Maranhão. E parece. E aí é um sintoma de que a nossa pré-campanha está se construindo, sendo generosa com as soluções que a gente precisa levar para o Maranhão, e sendo generosa com as soluções que a gente precisa trazer para vocês, que são muito diferentes. As soluções são completamente diferentes. Vocês têm um tipo de cultura que permitiu que vocês se emancipassem. Isso vem talvez dos seus avós, do processo de não só colonização do Estado, mas chegada dos colonos. Essa luta por ser autônomo, de firmar o pé como imigrante e falar, não, eu sou parte disso. Eu ajudei, eu lavrei essa terra, eu trabalhei essa terra, eu trabalhei aqui, agora eu sou parte daqui. Tanto que o lugar que eu mais vejo bandeiras brasileiras hasteadas nas casas é aqui em Santa Catarina, de longe. É até parecido com o que eu vejo, por exemplo, na Escandinávia, quando eu estava na Suécia, todo mundo tem as bandeirinhas da Suécia na casa, ou como eu vi nos Estados Unidos. Então veja só, o lugar onde as pessoas são menos consideradas brasileiras é o lugar que mais tenta puxar uma identidade brasileira. É como se o Catarina falasse, não, eu sou brasileiro. Aí vem o governo oficial, não, vocês não são um cachorro caramelo, tá? Vocês não estão recebendo Bolsa Família, calem a sua boca e paguem seus impostos. Esse é um jogo com vocês. E esse é um jogo muito concreto. E aí o que acontece? Que esse é o papel, a gente tem que entender, cada estado do Brasil que eu vou tem que entender o lance da alma desse estado e o drama. Vocês são altamente competitivos, são trabalhadores e vocês são pessoas que conseguem criar aquilo que é a coisa mais difícil de uma sociedade ter, que é a sociedade baseada em confiança. Alguém já ouviu falar disso? Alguém aqui não sabe o que é a sociedade baseada? Não pode levantar a mão numa boa que eu explico. Ninguém aqui é sociólogo. É que é auto-evidente. Sociedade baseada em confiança é metrificar se as pessoas confiam umas nas outras para andar na rua e saber que não vai ser assaltada, que vai poder emprestar um dinheiro para outra pessoa e outra pessoa vai pagar, que vai poder confiar que um vizinho não vai ficar ligando a música muito alta no horário errado. É confiar que o outro vai ter uma civilidade para com você. E quando um confia no outro, os juros são mais baixos. Quando um confia no outro, as cidades são melhores. Você deixa a criança brincar na rua, que sabe que o vizinho vai olhar para que a sua criança esteja protegida. E aqui eu vejo uma sociedade baseada em confiança, tal qual eu vi nos melhores países do mundo que eu visitei. O resto do Brasil não está assim. Meu pai falava quando eu era criança que São Paulo, a cidade que ele morava, era assim. Minha mãe falava, era assim, e deixou de ser. Porque decisões muito erradas foram tomadas lá no período da ditadura militar, deixaram uma migração interna desenfreada acontecer na cidade de São Paulo. São Paulo não soube absorver, a cidade se tornou violenta, favelizada, mal urbanizada. Ninguém é contra a migração, todo mundo é contra a falta de controle. A China controla isso para não acontecer a destruição das cidades delas. Por que a gente tem que permitir a destruição das nossas? Mas eu não vou fazer uma digressão sobre isso. O que eu vou falar é, vocês, como uma sociedade baseada em confiança, criaram um modelo de trabalho e expandiram isso. São os estados que mais tem isso no Brasil, que são as cooperativas. Tem nada mais baseado em confiança do que você cooperar com outra pessoa.
Você que é um produtor agrário, um produtor rural, você não vê seu vizinho como concorrente, mas como um aliado na produção, para vamos comprar insumos por preços mais baratos. Este tipo de coisa, esse tipo de característica faz com que viver aqui seja melhor de maneira objetiva do que viver em outros lugares, vocês entenderam? E eu quero que o Brasil seja mais parecido com Santa Catarina. Eu estou falando isso em todos os lugares que eu estou indo. O Brasil tem que ser mais parecido com o modo de vida de vocês. E existe um pouco disso em outros lugares. Sul de Minas. Sul de Minas tem muito disso. Uma delícia o clima lá. Parece muito isso. A confiança do pequeno produtor. Tem uma vibe, para falar nesses termos, muito parecidas. Muito parecido também com alguns elementos do interior de São Paulo. Agora, as grandes capitais, as grandes cidades do patrão do Brasil não estão assim. Elas estão horríveis. E o Brasil não, ao invés de olhar as boas experiências e tentar construir uma sociedade que se encaminha para algo como a vida de vocês, ele tenta destruir o modelo de vida de vocês e tenta fazer com que o Brasil seja viciado nos próprios erros. Não, somos o país da favela. Não, a favela somos nós. Não. Pô, cara, ninguém aqui é favela, ninguém tem que ser favela. E se a pessoa está morando numa favela, a gente tem que ajudar ela a sair da favela, tanto em termos estruturais, quanto em termos mentais, psicológicos. Nós temos que não aceitar isso para nós. E mais, ser favela, aceitar esse clima de desconstrução que nós temos dos nossos valores, da nossa própria dignidade, que é a favelização da mentalidade do brasileiro, é justamente ir para um estado de quase bestialização, que é o que os políticos e o que a imprensa faz com as pessoas que moram nas favelas. Elas falam, olha aí, se bestialize, viva sob o comando do crime, o crime é legal, tem uma poesia nisso. Não é aceitável esse tipo de coisa. Então, a luta para tornar o Brasil um país mais similar ao modo de vida de vocês, respeitando as características culturais de cada lugar, é a luta para tornar o Brasil um país efetivamente melhor. E onde o Brasil é pouco Santa Catarina, nos seus valores, no seu jeito de ser, é onde o Brasil vai pior. O Brasil é, na América Latina, um dos países com menor índice de confiança interpessoal. Vocês sabiam disso? A América Latina é um país complicado. O Brasil ele vai pior do que os seus pares. Ou seja, é um país em que dar golpe um no outro, enganar um ao outro, é regra. É um país que a gente cultuava a ideia de que nós temos uma malandragem. Quem que acha bom ser malandro? Pô, eu sou malandro, um amigo meu confia em mim, eu vou passar a perna nele. Nossa, que legal. Isso é doentio. Eu não vou passar a perna no meu amigo, eu não vou passar a perna no meu irmão. Eu não posso ser esse tipo de gente. Mas a gente cultua isso. A gente chama isso de esperteza, de sagacidade. A imprensa, quando o Geraldo Alckmin traiu todos os eleitores dele em São Paulo e falou, serei vice do Lula, a imprensa falou, brilhante, genial. Genial, ele traiu todo mundo, ele enganou o eleitorado dele que votou nele contra o PT por décadas. Genial, muito sagaz. A gente premia a traição, a gente acha que existe algo de inteligente, isso não existe. O traidor é mais burro. Está provado, inclusive, que sociedades baseadas em confiança são formadas por pessoas mais inteligentes. Existe uma correlação direta entre inteligência e ser mais confiável, ser mais previsível. Então nós só seremos melhores se nós nos tornarmos melhores como seres humanos e construirmos sociedades melhores. É isso que quando vocês falam assim, eu quero preservar a vida que eu tenho em Santa Catarina, é isso que vocês têm que preservar. Essa é a base do que são vocês. Essa é a base do que seus pais e avós ensinaram. E está na hora de ter um projeto de poder no Brasil que tenha isso como regra. Nós temos que pegar esses comportamentos e transformá-los em regra. E nós vamos fazer as coisas virarem regra, igual aconteceu num lugar chamado Singapura. Alguém já ouviu falar de um homem chamado Lee Kuan Yew? Sim. Opa, não é bom, sabe? Lee Kuan Yew, todo mundo que quer ser político, quer falar, vou mudar o meu país, tem que estudar o Lee Kuan Yew. Acham o Bukele bravo? Lee Kuan Yew é o bravo dos bravos. Ele é o cara que transformou Singapura em Singapura. Ele pegou um vilarejo de pescadores com vários grupos étnicos em conflito, línguas diferentes, e transformou talvez um dos melhores lugares do mundo para se morar. Riquíssimo, alta tecnologia, independente, índice de educação, segurança lá no alto. E o Lee Kuan Yew sabia uma coisa, eu vou começar com regras muito duras. É um lugar favelizado, tá? Singapura era um favelão, com pescadores, com roubo, com falta de confiança. Ele falou, vou pegar esse lugar
eu vou investir no capital humano e eu vou ter regras muito duras. Se você jogar um chiclete na rua em Singapura, não sei se ainda é assim, mas no passado você praticamente ia preso, você tomava multas altíssimas. Ele começou a ser muito duro nas regras para que as pessoas se comportassem direito, para estabelecer padrões de comportamento. E aí o que no início era regra, depois virou costume, do costume virou hábito, do hábito virou cultura, e da cultura virou até orgulho. E aí algumas pessoas vão falar, mas dá para fazer isso no Brasil? Eu dei esse exemplo no evento que nós fizemos, meu Deus, esqueci qual cidade, em Lages. Ora, quando passaram a lei proibindo que se fumasse em espaços fechados no Brasil, disseram que ninguém ia obedecer. Hoje ninguém fuma mais em espaço fechado. Quando passaram a lei para os cintos de segurança, não, imagina, brasileiro, eu mesmo andava, era criança, achava um absurdo botar cinto de segurança. Coisa de boiada! Todo mundo usa hoje. A gente não é animal, o brasileiro se adapta. Pois bem, a gente tem que ter regramentos duros, não só para enfrentamento ao crime violento, mas ao comportamento antissocial. A pessoa que vai a uma praça cheia de crianças e bota uma caixa de som, ao morador de rua que quer se apropriar do espaço público, ao guardador de carro que quer se apropriar das calçadas, dizer quem pode parar ou não e dando dinheiro a ele, ou seja, um achacador. São nos pequenos comportamentos que você gera os grandes hábitos. E se os prefeitos e os governadores não estão sabendo fazer isso, o Brasil, um presidente do Brasil tem que ter um papel civilizacional, de civilizar uma barbárie que foi nos trazida por governos que acham que a nossa característica é ser feliz, ser alegre, ser sambista. Não, eu estou aqui porque o brasileiro está sempre alegre. Não, o brasileiro está se matando. Os índices de violência aqui são um horror. Viver no Brasil pode ser muito ruim, pode ser infernal. E a alegria não define nenhuma grande civilização. Nunca ouvi falar, os alegres romanos. Como eram felizes os persas. Veja toda a alegria no olhar dos japoneses. Não. A gente só vai ser grande se a gente introduzir outras características, como é disciplinado e competitivo brasileiro, como o homem brasileiro e a mulher brasileira cumprem a palavra, como o brasileiro é capaz de inovar e criar e ser respeitado pela sua criação, como nós, não é? E como nós como nação seremos capazes e firmes e fortes em resistir às dificuldades e resistir acima de tudo às tentações. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Radar da Onça, deixe o like, comente abaixo o que achou e compartilhe com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo.